Olá! O conteúdo que a gente vai ver hoje é conjunto numérico. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos, cujos elementos são números. Mas que tipos de números? Eles são formados pelos números naturais, os inteiros, os racionais, irracionais e reais. Também tem o conjunto dos números complexos, mas a gente não vai estudar esse no momento. O conjunto dos números naturais, ele é representado por esse símbolo que parece um N. E ele é dado por 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai até o infinito. É infinito, não tem fim. Observe que esse conjunto é os números que a gente costuma ver. Os números que a gente utiliza para contar objetos, para contar animais e assim como outros exemplos. Esse conjunto é digamos que é o primeiro conjunto. Também temos o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado por esse símbolo que parece um Z. Observe que nesse conjunto vai ter os números naturais, onde começa do 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Ou seja, os números positivos. Mas também, além dos números do 0 a essa direção, também vai ter do 0 a essa direção, que vai ser os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai também, é infinito. Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai ter tanto os números naturais e os seus próprios números, que são os negativos. Com isso, a gente vê que o conjunto dos números naturais é um subconjunto de Z. Como assim? Ou seja, o conjunto dos números naturais, ele vai estar dentro do conjunto Z, ou seja, dos números inteiros. Também temos o conjunto dos números racionais, que é representado por essa letra aqui, que parece um Q. Esse conjunto, ele vai ter tanto, vamos observar, os números negativos, que pertencem aos inteiros, também vai ter números positivos, observe aqui, ó, números positivos e aqui outro positivo inteiro e também vai ter os números racionais, que são o quê? Que são as frações e números com vírgula. Observe aqui, ó. Esses são os números que diferenciam o conjunto dos racionais dos inteiros, porque além dele ter os mesmos números dos inteiros, dos naturais, ele tem esses números específicos só deles. Então, a gente presume que o conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos números racionais. Como assim? Lembra que o conjunto dos números inteiros tem dentro dele o conjunto dos números naturais? Ou seja, racionais é ele, seus números, como eu mostrei para vocês, que é as frações e os números com vírgula. Vai ter também os outros dois conjuntos que já vimos, os números inteiros e os números naturais. Tudo isso aqui vai ser racional. Agora vamos para os conjuntos dos irracionais. O conjunto dos irracionais é representado por esse símbolo que parece um I. São os números que têm infinitas casas decimais e não são periódicos. Por exemplo, uma coisinha que eu esqueci de comentar é que os racionais, eles também têm números com vírgulas que são dízimas periódicas. Que são o quê? São aqueles números com vírgula que é infinito a repetição. Tipo esse aqui, ó. Vai repetir 3 infinita vezes. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Já no conjunto dos números racionais, as dízimas periódicas não existem. Só existem aqueles números com vírgula infinito que são números aleatórios. Ó, 1, 4, 1, 5, 9, 2. Vai aparecer outro 4, outro 6, outro 7, mas nunca vai se repetir o mesmo número. Porque se repetir o mesmo número, vai ser dízima periódica. A dízima pode ser também assim, 4, 32, 32, 32. Sempre vai repetir o mesmo número. Então, quando não repete o mesmo número, vai ser irracional. Pode ser também, ó, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5, a raiz de 7, a raiz de 11. Por quê? Porque quando você calcular essas raízes, vai ser resultados desse jeito. Números com vírgulas com casas infinitas aleatórias. E também tem o famoso π. Vê se eu consigo desenhar. O famoso π, que ele também é um número irracional. Vamos apagar.
o conjunto dos números racionais não pertence aos naturais, também não está dentro do inteiros, muito menos dos racionais. Ele é um conjunto sozinho, solitário, que fica fora desses três conjuntos que a gente acabou de ver. E por fim, o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é representado pela letra R, por esse símbolo que parece um R, e ele é simplesmente todos os números que a gente acabou de ver. Ou seja, o conjunto natural, inteiro, racional e irracional, todos juntos vão formar o conjunto dos números reais. Resumindo, aqui o conjunto dos números reais vai ter o natural dentro dele, o inteiro dentro dele, o racional dentro dele e também os irracionais. Então, isso aqui é o que engloba tudo. Agora, a gente vai fazer um resumão só para treinar um pouco. Vamos lá. Os números naturais são o quê? São os positivos começando do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só vem números positivos, positivos inteiros a partir de zero. E ainda tem isso, inteiro, porque aqui não pode ser menos 1,5. Não pode. Ele não é inteiro. É só os números 1, 2, 3, 4. Já o conjunto dos números inteiros são os números naturais, ou seja, os positivos inteiros, e também os números negativos. Nesse aqui pode vir o zero. Deixa eu mudar a cor, que não tá dando para ver um pouco. Esse aqui vem 0, 1, 2 e assim vai. Mas também antes do zero pode vir um menos 1, pode vir um menos 2 e assim também vai. Compreenderam? Já o conjunto dos números racionais, ele pode vir número com vírgula, lembra? Tanto pode vir os números negativos como os números positivos. Daí vem números com vírgula, dízima, eu vou fazer aqui, dízimas periódicas, lembra? Que são aqueles números com vírgula que não tem fim. Frações, observa aqui uma fração e assim vai. Então, tem frações, números com vírgula, números positivos e números negativos. E o conjunto dos números irracionais é um conjunto sozinho. Ele tem apenas números que as suas raízes não são dízimas periódicas, ou seja, não acontece isso aqui. E sim, vem acontecendo 1, 3, 5, 6, 7, 8, números aleatórios. Eles nunca são uma dízima que vai se repetindo, entenderam? E ele é um conjunto sozinho. Deixa eu dar uma apagada que tá bem riscada aqui. Rapidinho. Não pula o vídeo. Então pronto, Aí, juntando tudo isso aqui, todos esses números que a gente acabou de observar, tem o conjunto dos números reais, que é o que eu acabei de dizer. São todos esses tipos de números juntos, que pertencem aos números reais. Lembrando também desse π, esse número aqui se chama π. E o resultado dele é 3,14 e vai assim, vai números aleatórios rolando, aí por isso que ele é um número irracional. Portanto, finalizo a aula por aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.